chuva. É isso aí, meus amigos. Então, está chegando já aí o nosso horário, não é? Dos nossos estudos, dos cursos. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023, segunda-feira. E nesse horário nós realizamos a nossa palestra pública das segundas-feiras. E hoje o nosso livro de estudo é esse livro aqui, ó, Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o texto que foi escolhido para hoje é o capítulo 22, Mundos e Mundos. Bastante interessante. E quem vai fazer o nosso estudo de hoje é a nossa querida irmã Jaqueline Brick, que é trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, na Taquara, em Jacarepaguá. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, nós vamos ler uma página desse livro, Ânimo. É um livrinho do Lourival Lopes, que tem ótimas mensagens para todos nós. Então, eu vou abrir aqui, e a mensagem escolhida para a noite de hoje é conquistar a paz. E ela inicia assim: a tua paz é como o orvalho que cai no silêncio da noite. Em calma, o de que precisa chega e te traz um bem-estar sem limite. Na tranquilidade, vestes a roupa de espiritualidade com que te apresentas mais adiante. Tens grande valor íntimo, por isso acalma-te, aguarda a paz e deixa ao tempo o que é dele fazer, sem te preocupares em ser a maior estrela e o maior fulgor. Reveste-te de humildade, faze todo o bem que possas e segue em frente. Com boa vontade, constróis a ti mesmo e elimina as imperfeições. A paz é um grande bem. A paz é de todos. Dorme em uns e vibra nos que nos dão atenção. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, à espiritualidade amiga, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ampare, nos permitindo, Senhor, enxergar bem à nossa frente, para que possamos caminhar com segurança. Te pedimos também, Senhor, ombros fortes, para que cada um de nós possa carregar a sua própria cruz, sem fraquejar. Mas também te pedimos, Pai, que por acréscimo de misericórdia, pares aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Sim, ouvidos por essas vibrações amorosas que vêm do alto, te pedimos, ó Pai, que nos abençoe e que nos permita dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Na tua graça, Senhor, sempre. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a nossa irmã Jaqueline Brick. Jaqueline, você tem até 19h30, tá? 7h30, para fazer as suas considerações. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Obrigada. Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre muito bom quando a gente tem essa oportunidade de fazer um estudo. E, coincidentemente, esse estudo é um estudo que nós estamos fazendo nesse momento no Livro dos Espíritos, porque lá no CEOI, o único curso que não parou foi o do Livro dos Espíritos. Então, nós continuamos todas as quartas-feiras e nós estamos justamente, né, na parte que fala sobre os mundos habitados, né, a diversidade de moradas. Então, esse mês, praticamente, a gente vem estudando esse assunto, né? Você conseguiu ver o PPS, Rose? Se não, eu tenho ele aqui pequenininho, dá para eu ver aqui também. Vi sim. Tá? É, beleza. Quando você quiser que compartilhe, é só avisar. Tá, pode compartilhar que eu vou falando. Se der para você compartilhar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom a voz? Sim. Eu não estou conseguindo. Perfeito. Beleza. Vamos lá. Então, como a Rosa já falou, está dando um eco aí. Eu não sei de que é.
Como a Rose já falou, Se alguém tiver com o microfone ligado, por favor, pode ser. tá bom? Deixa só a Jaqueline com o microfone ligado. Então, vamos lá. Como a Rose já falou, o nosso estudo da noite é do livro Lamparina Espírita, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. E ela vai trazer falando sobre a diversidade dos mundos, né? Os mundos gravitários. Aí, Rose, você passa o primeiro, por favor. Então, ela começa assim. Quando contemplo a majestade da noite salpicada de astros que tremeluzem e o longínquo, rememora o conceito profundo de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando a gente lembra desse trechinho, que na verdade está no Evangelho, no capítulo 3, e tem né? Jesus coloca: então, se tudo o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria, pois me vou para um lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado o lugar, voltarei e me retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí esteja. Isso é uma reflexão que a gente já começa a pensar o seguinte: há muitas moradas na casa do meu Pai. Que moradas são essas? São moradas, locais perto de Jesus? São locais mais restritos, bem mais delimitados? O que Jesus quis exatamente dizer nesse momento? Quando nós olhamos para o céu, com Joana nos colocou aí, são caros de astros. Joana tem sempre uma imagem bem poetizada, né? Então, ela sempre traz para a gente assim, uma imagem para a gente sonhar. Então, a gente pensa no céu, cheio de estrelas. Mas seria possível que Deus, né, infinitamente bom, justo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fizesse um céu de estrelas só para que nós estirássemos para observar, sem nenhuma utilidade? Nós que temos um pouco mais de conhecimento acerca desse Deus infinitamente inteligente, né? Criador de tudo, de todos, nós não podemos imaginar que ele fizesse isso apenas para efeito. Não tem lógica. E Deus é totalmente racional. Ele não faz absolutamente nada que não tenha um propósito. Então, não tem como a gente pensar. Desculpa, gente, é o meu microfone, não sei como fazer. O seu microfone está com probleminha aí, Jaqueline. Ai, que ele está pipocando, o som está falhando. E eu não sei como é que fazer. Só se eu entrar. Vamos fazer o seguinte: você pode continuar. Não adianta nada. Continua a mesma coisa? Melhorou um pouquinho. Segue para a gente. Tá, vamos tentar continuar aqui. Qualquer coisa eu tento entrar pelo celular, tá? Então, qual é o nosso raciocínio? Deus não poderia simplesmente fazer algo que não tivesse uma utilidade, como tudo na natureza, né? A gente observa tudo na natureza e você vê que desde o menor, desde um grão de areia até a maior criação, ela tem uma utilidade. Assim como esse temporal também, né, que está hoje assolando aí nossas cidades,
ele tem a sua finalidade útil e para um final, e para o bem, não para uma coisa ruim, né? Apesar de causar, às vezes, né, problemas complicados aí para muitas pessoas, mas, na verdade, ele tem a sua grande utilidade, que é para limpar o nosso ar dos miasmas, para auxiliar a natureza, enfim, tem várias utilidades, como tudo o que Deus faz, né? E aí Joana continua. Ainda ontem, ela veio falando sobre os estudiosos da religião, aferrados ao lamentável misoneísmo, ou seja, aversão a mudanças, desconfianças, proclamavam que, na verdade, o céu todo estrelado nada mais era que um enfeite, né? E nós, no nosso raciocínio simples, é fácil chegar a essa conclusão, que não pode ser de outra forma, que ele tem que ter uma utilidade. Passa para mim, Rosa? Vida somente e que os corpos celestes tinham por finalidade embelezarem as noites. Ou seja, totalmente inútil. E que a gente ia fazer o quê com isso? Né? Então, sabendo quem é o Criador, a gente não pode conceber isso. Aí é onde vem que Jesus nos fala, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. As moradas da casa divina se multiplicam em infindáveis escalas de progresso. Nós estamos agora, nesse momento, né, a Terra passando por um momento de transformação, uma grande transformação. Muito mais moral do que física, na verdade, né? Física também, porque a gente observa as transformações da natureza, muitas, infelizmente, ocasionadas pelo homem, que não tem uma consequência muito boa, mas, principalmente, transformações a nível moral. Que é o quê? É o nosso planeta saindo de provas e expiações para a regeneração. Então, quando Jesus se refere a essas várias moradas do Pai, ele vem falar nesses mundos onde tem a mais diversa categoria de espíritos. Porque quando desencarnamos, não necessariamente vamos reencarnar no mesmo planeta. Tudo vai depender de como saímos daqui, de como deixamos essa presente existência, do que fazemos, de como utilizamos esse corpo, né, que nos foi dado e que tem uma utilidade muito grande no nosso aprendizado, nos nossos resgates, como Joana vai falar mais ali na frente. Então, esses mundos, ele tem a sua utilidade para ter a sua própria população, como nós temos aqui. Seria uma arrogância muito grande nossa imaginar que somente este nosso planetinha, e eu vou falar planetinha, porque em relação aos planetas de toda a galáxia, o nosso é um dos menores. Seria muita arrogância nossa, muita prepotência achar que somente aqui haveria vida inteligente. Quando, na verdade, nós já sabemos, através dos espíritos, que há planetas infinitamente mais evoluídos do que a Terra, em todos os sentidos. Que as populações, inclusive, não se utilizam mais desse nosso corpo pesado, né? Não se utilizam mais nem da matéria, de nada para se alimentar. Tão fluídico que eles são, tão superiores, tão adiantados. Aí a gente fala, mas o homem, com esses telescópios, com todo esse progresso, ainda não conseguiu enxergar isso? Aí vamos novamente às explicações e esclarecimentos que a doutrina nos traz.
Esses povos tão avançados, que povoam esses planetas que os homens dizem inóspitos, sem possibilidade de habitação, na verdade, é sem a possibilidade de habitar a raça humana, que respira o oxigênio, que depende do oxigênio para respirar, que depende de situações climáticas apropriadas à nossa condição, ao nosso corpo físico. No planeta Júpiter, no planeta Marte, a população é outra. Ela está em outra dimensão. Ela não é visível dessa forma, como nós ainda, como nós conseguimos ver, né? Mas isso chegará um tempo em que também nós conseguiremos enxergar dessa forma. Mas todos os planetas são habitados. Uns por espíritos mais inferiores que a Terra e outros por espíritos muito mais superiores. E tem aqueles também que são aqueles espíritos que estão na mesma situação que nós, em evolução, né? Passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Não tem nem como a gente imaginar a quantidade de planetas que existem. A gente tem, são números muito aproximados. Mas os espíritos mesmo nos falam que nós ainda não temos essa capacidade, né, de poder compreender e de poder imaginar um número de planetas habitados que existem em toda a galáxia. Pode passar, Rose, por favor. Qualquer pessoa que pensa, ao olhar à noite o céu estrelado, mesmo vendo uma ínfima parte do universo infinito, não pode deixar de pensar que deve existir seres vivos habitando-os. Acreditar que só os haja no planeta Terra seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certamente, a esses mundos, o Pai há de ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Então, é uma questão de um raciocínio muito lógico. Se aqui existe, em outros planetas também tem que existir. Por que somente nós teríamos esse privilégio? Não é verdade? E nós sabemos que quando desencarnamos, nós, dependendo do nosso grau de evolução, nós vamos para determinados locais. Jesus, quando vem falar, não se turbe o vosso coração, no capítulo 3 do Evangelho, no item 2, diferentes estados da alma na erraticidade, ele coloca assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. E onde é esse lugar, erraticidade? É o local onde nós, logo que desencarnamos, ficamos ainda algum tempo. Nós trabalhamos na mesa de desencarnados, nós estamos sempre, né, pedindo por esses nossos irmãos que desencarnaram e que muitos se encontram em situações bastante complicadas. Porque, imagine, nós que estamos aqui procurando cada vez mais o esclarecimento da vida após a morte, através de tudo que o Espiritismo nos traz, que já temos a consciência de que esta vida é apenas uma passagem e que a morte não significa o fim, quantos de nós ainda tememos esse momento? Será que já podemos falar assim, não, quando eu desencarnar,
vai ser muito tranquilo. Olha, sinceramente, eu ainda não estou nesse patamar. Não pelo medo efetivo da morte, vamos dizer assim, mas nós sabemos que se estamos nesse mundo de provas e expiações, apesar do nosso esforço para nos melhorarmos, não sabemos efetivamente o que trazemos. Eu não sei dos meus conteúdos. Eu sei que eu ainda estou aqui no esforço de me melhorar. Mas eu sei também que se eu vim para esse mundo, essa encarnação, com algumas limitações, com alguns problemas de saúde, né? Com algumas coisas que me limitam, é porque isso é a minha necessidade. Para que eu não recorra nos mesmos equívocos que eu já cometi. Então, na verdade, o pós-vida, a vida espiritual, para nós que estamos aqui trabalhando para que essa vida nos chegue de uma forma mais tranquila, ainda temos os nossos temores. Imagina os nossos irmãos que não têm a menor ideia, ou que pelo menos pensam: bom, morri, desencarnei, ou eu vou, né, como dizia aquela novela, arder no mármore do inferno, ou eu vou viver no paraíso, né, numa mansão maravilhosa, que paguei lá o meu pedacinho no céu. Bom, nós não precisamos mais nos iludir quanto a isso. Sabemos que não é esse radicalismo. Nem vamos arder no mármore do inferno, efetivamente, nem vamos viver só de brisa, né? Naquele céu, né? Principalmente da Igreja Católica, né? Aquele céu lindo e maravilhoso, não vamos ganhar asas de anjos, não é bem assim que funciona. Mas vamos nos achar em um momento que vai variar de acordo com a vida que nós levamos aqui, de acordo com aquilo que fazemos nesse corpo físico, de acordo com aquilo que fazemos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? E aí, na explicação do Evangelho, ele continua assim: conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Quando ele fala aqui, erram nas trevas, são as trevas dos nossos próprios pensamentos. São as nossas trevas mais profundas, daquele nosso inconsciente, daquilo que trazemos, daquilo que conhecemos ou não, daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. É a nossa própria consciência. Então, são as trevas da nossa própria consciência. Então, esses são também, né, as várias moradas, onde o espírito pode ficar bem ou pode continuar, né, cultivando tudo aquilo de ruim que já cultivava, todos aqueles pensamentos que podem se arrastar por milênios. Né? Mas, graças a Deus, Deus, em sua infinita bondade, dá a todos nós as mesmas oportunidades de progresso, para que possamos melhorar, evoluir e ter uma passagem mais tranquila
para outros mundos. Pelo menos é isso que nós almejamos, né? Aí continuamos. Pode passar o outro slide, por favor. A semelhança de países, cantões, cidades e aldeias de um mesmo continente, em que diversas escolas de progresso tecnológico, intelectual e moral se observam, os mundos dos espaços siderais são instâncias do reino de Deus, esperando por nós, viandantes em marcha para a perfeição. Ou seja, não iremos reencarnar indefinidamente no planeta Terra. Não necessariamente. Podemos reencarnar de acordo com a nossa evolução, com o nosso merecimento, em outros mundos, melhores, mais evoluídos do que a Terra, né? Mas, para que isso aconteça, precisamos cada vez mais nos esforçar naquilo que estamos fazendo agora, né? Joana traz para nós assim, mundos... desculpa, me perdi aqui só um minutinho. Ela coloca assim, para avançar e se redimir na densa névoa da Terra, o espírito se utiliza do corpo, que, à semelhança de indispensável escafandro, se transformará em estímulo de progresso. Para quem nunca ouviu falar, escafandro é uma roupa de mergulhador antiga que se usava, inclusive com pesos nos pés, para que a pessoa pudesse se manter lá embaixo, no fundo do mar. Era uma roupa pesada, era difícil de colocar, né? A pessoa usava na cabeça como se fosse um aquário, né? E lá de cima, eles bombeavam o ar. Muito diferente, né, da roupagem de mergulho de hoje. Então, vejamos que esse nosso escafandro atual, ela coloca essa comparação porque ainda é muito pesado. A nossa roupagem ainda é uma roupagem muito densa, muito pesada, porque estamos ainda encarnados aqui nesta Terra. Então, precisamos também ter a preocupação de cuidar desse corpo, tanto físico como mentalmente. Porque ele é a nossa máquina também para a evolução. O que fazemos dele? Me lembro que no nosso lar, André Luiz desencarnou, ficou muito tempo lá no hospital, né, sentindo dores, porque ele era um fumante, tinha outros problemas, né, físicos, por excessos cometidos. E quando lhe foi informado que ele estava ali por ter sido um suicida, ele não entendeu. Ele lhe causou um grande espanto, mas eu, suicida? Não, eu era médico, né? Eu ajudava, eu fazia. Então, ele não entendia que quando nós falamos nesse suicídio, é quando não levamos em consideração aquilo que nós recebemos. Ou seja, esse corpo, de acordo com a forma como recebemos, ele tem que ser tratado e bem utilizado, né? Não devemos ter esse cuidado, porque é ele que nos possibilita fazer, trabalhar principalmente no bem. Nós vemos muitos companheiros que têm várias limitações físicas, mas que isso não nos impede de forma alguma de fazer esse trabalho, né, em servir ao Cristo. No Espiritismo, nós temos muitos vultos assim. O próprio Jesus Gonçalves, né, mentor da nossa casa, nós temos lá Amazonas Hércules e vários outros que, mesmo em situações precárias, físicas, não se deixaram abater e seguiram em frente. Não se descuidando, é claro, dentro das suas possibilidades, mas firmes no propósito de utilizar aquele corpo da forma que estava
para o exercício do bem. Aí, pode passar o outro, por favor. Aí, em relação ainda aos nossos mundos, né, as categorias dos mundos, é bom que a gente entenda, pelo menos, quais são essas categorias, para podermos entender qual é a nossa possibilidade de irmos para algum desses. Então, que temos todas as possibilidades, mas que só depende de nós. E Kardec nos coloca, qual é essa classificação desses diferentes mundos habitados? Aí vem mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nele, a vida se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo, e por isso mesmo as paixões reinam soberanas. Ou seja, é aquele mundo onde ainda há muita ignorância em todos os sentidos. Há pouco desenvolvimento, tanto físico como moral. Eles ainda estão engatinhando. Seria o jardim de infância dos mundos. E aí, logo em seguida, que é onde nós já estivemos, né? Logo em seguida vem o nosso mundo. Mundo de expiações e provas. Nesses mundos, o mal ainda predomina. É a atual situação da Terra, onde vive o homem a braços com tantas misérias. Mas já entramos no processo da regeneração. Apesar da gente ouvir as pessoas falarem, mas esse nosso mundo é muito complicado, a gente só vê coisa ruim, só vê coisa ruim. Será que nós só vemos coisas ruins? Ou será que nós precisamos mudar um pouco o nosso ponto de vista? Porque muitas vezes a gente só enxerga conforme a gente pensa. Então, se eu estou pensando em coisas ruins, eu só vou enxergar coisas ruins. E, na verdade, há muitas coisas boas. Mas, infelizmente, também, o mal ainda tem uma propaganda muito maior. O mal é uma propaganda muito maior. E os espíritos dizem que, na verdade, o bem é tímido. Não exatamente com essas palavras, mas dessa forma. O bem é tímido. Então, nós precisamos auxiliar o bem a perder essa timidez, para que possamos ter mais lembranças boas. Não só nas atitudes, mas na forma de olhar. Aí eu me lembro daquele trecho onde Jesus caminha com os apóstolos, né? E os apóstolos percebem mais à frente um cachorro morto, já em estado de putrefação, e se afastam e falam: mestre, vem para cá, há um bicho morto ali que já está cheirando mal. E o mestre não se afasta, chega perto do cachorro, olha o cachorro e observa que ele tinha bons dentes. Então, Jesus abstraiu completamente da condição que o cachorro estava e só observou o positivo, que ele tinha bons dentes, porque ele ainda permanecia. Então, será que nós também ainda não estamos mais para o lado dos apóstolos, observando mais a área já apodrecida do que aquela que ainda floresce? E aí vamos para o mundo de regeneração, transição entre os mundos de expiações e os mundos felizes. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas estão livres do orgulho, inveja e ódio, por exemplo. Isso quando chegarmos efetivamente a sermos um mundo de regeneração. E aí vamos, mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal, e por isso a felicidade impera. Mundos celestes ou divinos, nele vivem os espíritos depurados e reinam bem, onde todos já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Essa é a nossa meta, chegar aos mundos celestes ou divinos. E como Jesus mesmo falou, vós sois deuses. Então somos deuses. Só precisamos acreditar nisso.
e fazer com que esse nosso Deus interior aflore cada vez mais. Podemos continuar. Para avançar e se redimir na densa névoa da terra, o espírito se utiliza do corpo, que é a semelhança de... nós já lemos isso. Aí eu vou ler só o outro parágrafo. Abafadouro das lembranças é também o corpo veículo pelo qual o espírito se retempera dos embates santificantes, sofrendo-lhe os impositivos restritivos, e nele plasmando as peças valiosas para mais plena manifestação. Então, olha a importância do corpo físico. Quando desencarnamos, nós sabemos, né, nós que estudamos a doutrina dos espíritos, que nós fazemos parte dessa negociação de como será a nossa próxima encarnação. E muitos de nós, com certeza, pedimos determinadas limitações no próprio corpo físico para nos auxiliar a esses embates santificantes quando reencarnarmos. Então, muitas vezes, ficamos assim muito penalizados pela situação de companheiros, né? Que falta uma perna, falta um braço, ou não consegue enxergar, ou tem uma deficiência qualquer. Mas precisamos ter em mente que, primeiro, ele com certeza participou dessa negociação para vir dessa forma. E se foi imposta, algumas são, né, de certa forma, tudo é para um fim maior. Porque aquele espírito, na total faculdade das suas ações, tanto físicas como mentais, ele poderia perder o motivo da presente encarnação. Né? E aí ela continua. Patrimônio da organização divina, que nolo concede como bênção de inestimável valia, evolute conosco na razão direta em que nos libertamos das vibrações mais grosseiras e deletérias, de que se faz refúgio e expurgadouro especial. Então, as nossas dores, as nossas mazelas físicas, elas têm o seu motivo de ser. Elas têm a sua necessidade de ser. Só que, muitas vezes, a dor é muito grande, a dificuldade é muito grande, e nos deixamos abater. E nos deixamos abater nas reclamações, né, nas injúrias, muitas vezes contra Deus, né, na autopiedade, porque não nos achamos merecedores daquela situação, quando, na verdade, aquilo ainda é a nossa necessidade. Ainda necessitamos passar por essas dificuldades físicas, pelas dificuldades materiais, para poder expurgar aquilo que trazemos e que necessitamos ainda acertar com o cosmos, acertar com a vida. Porque nada fica sem a sua devida reparação. Podemos aliviar isso? Sim. Através de quê? Das nossas atitudes, no bem, das nossas atitudes através da caridade, da compreensão, da solidariedade. Ou seja, nós podemos trabalhar para que esse expurgadouro não seja tão doloroso. E só depende de nós, de mais ninguém. Essa é a melhor coisa. Porque imagina se a gente tiver que depender do outro para fazer aquilo que é somente para nós. Graças a Deus que temos essa oportunidade valiosa. Pode passar, Rosa, por favor. Mundos espalhados no macrocosmo e mundos celulares miniaturizados, engastados na organização somática, departamentos, todos eles da mansão divina,
que oferecem ao espírito, em aprimoramento, as ensanchas oportunidades de ser ditoso pela progressão redentora, resgate e aprendizagem no corpo domicílio do orbe, que, desde agora, nos podemos impor como deuses que todos somos, na execução da obra excelsa de Deus, nosso Pai, e de sublimação de nós mesmos. Então, Joana vem trazer para nós que isso tudo faz parte do nosso resgate e do nosso aprendizado. Que, na verdade, o nosso resgate é um aprendizado. Aqui, neste planeta, enquanto encarnados, neste orbe terrestre ainda. E que só depende de nós nos sublimarmos, ou seja, passarmos para outra esfera, através do nosso próprio esforço. Pode passar. Aí temos aqui uma mensagem de Leon Denis, já estamos finalizando. Evolução espiritual. Lembra-te que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos. Adoça teu caráter. Fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. E, para finalizar, temos uma pequena poesia que está no próximo slide. Estrada do Bem, de Casimiro Cunha. No caminho terrestre, espírito reencarnando, no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera, fazendo bem. Se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera, fazendo bem. Exerces muitos encargos, sem apoio de ninguém. Não te queixes, nem reclames. Espera, fazendo bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém. Se fiel à obrigação, espera, fazendo bem. Calúnia veio ferir-te, sem que se saiba de quem. Não somes forças das trevas. Espera, fazendo bem. Padece desilusão, sarcasmo, insulto, desdém. Não permutes mal com mal. Espera, fazendo bem. Meus amigos, meus irmãos, a nossa tarefa enquanto encarnados, muitas vezes, não é uma tarefa fácil. Eu tenho que falar que é difícil. Mas Joana sempre nos diz para dizer que é trabalhosa. Porque, na verdade, é um esforço. É um esforço que só depende de cada um de nós. A nossa visão, a nossa oh, meu Deus, me faltou a palavra, né? O que nós devemos almejar, acima de tudo, é evoluir da melhor forma possível. Porque se o que nos espera são mundos ditosos, são mundos melhores, são coisas boas, e que só dependem do que eu fizer nesta encarnação, isso é maravilhoso. Eu fui católica há muitos anos da minha vida.
pelo menos 38 anos. Mas sou espírita há 22, não precisam fazer conta. E enquanto católica, sempre me assustava muito essa coisa ou de céu e inferno. Eu achava aquilo assim muito sem lógica, porque eu sempre acreditei que Deus é infinitamente bom e justo. Então, se ele é um pai infinitamente bom e justo, não havia lógica alguma ele simplesmente nos criar para, se eu não mandei muito bem, então eu vou ser descartado num local onde eu vou ficar lá para o resto da minha existência. Só no local horrível, só sofrendo, só padecendo. Olha, nós não somos pais e mães, não desejamos isso para os nossos filhos e somos profundamente imperfeitos. Que dirá Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, nunca em tempo algum faria isso com o filho. Ainda lembro que Jesus falou que ele salvaria uma única ovelha, que Deus salvaria uma única ovelha, até a última ovelha, não me recordo os dizeres, mas tenho noção, né, do que foi dito. Então, imaginemos que tudo aquilo que nos ocorre são oportunidades valiosas para a nossa evolução. Mesmo que em alguns momentos, diante das dificuldades, das adversidades, seja complicado, seja difícil, seja sofrido mesmo, enxergar dessa forma. Mas esse é o nosso desafio, de cada dia agradecer a Deus por absolutamente tudo que nos acontece, tudo, sem exceção, e entregar nas mãos dele, que sempre o melhor nos ocorra. Porque nós ainda somos crianças que não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe, Deus é Pai. E muitas vezes pedimos aquilo que efetivamente não nos auxilia, não vai nos auxiliar. Então, Deus nos manda aquilo que é a nossa necessidade. Mas nem sempre aquilo que nós queremos ou que pedimos, porque ainda não entendemos. Então, o que podemos fazer? Trabalhar no bem. Nos esforçarmos para sermos bons espíritos, pessoas melhores, para sermos humanos no verdadeiro sentido da palavra, para podermos sempre olhar para os nossos irmãos e olhar verdadeiramente como se cada um deles fizesse parte da nossa família consanguínea, irmãos de sangue, irmãos verdadeiros. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver a todos, a cada novo dia e em cada oportunidade, para termos essa consciência e podermos seguir em frente, confiando que o que Deus nos traz é sempre o melhor para nós. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, minha amiga, pelas suas palavras, pelas suas reflexões, muito importantes, e que todos nós possamos, né, analisar com profundidade essas palavras e esse texto maravilhoso de Joana de Ângeles. Ó, um beijo no seu coração, tá? Fica com Deus e muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Para encerrarmos a nossa reunião de hoje, eu vou pedir à nossa amiga Rosane para fazer a nossa prece de agradecimento. Rosane, por favor. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque minha internet está meio ruim. Está ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Estão ouvindo? Estamos, sim. Tá bom. Então, querendo agradecer mais uma vez a Jaqueline, agradecendo a Casa de Francisco, a esse espírito que nos reúne aqui, e, sobretudo, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse mestre tão querido,
a oportunidade, Senhor. A oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um mandamento, que é a instrução. A instrução que nos leva, Senhor, ao seu caminho, à verdade, à sua vida. Que nós possamos estarmos seguros nessa caminhada, de que tu escolhestes cada um de nós para sermos, Senhor, aquelas ovelhas que foram perdidas, mas que já querem e estão paradas ao meio do caminho, esperando por ti, Senhor, fazendo todo o movimento de retorno à casa do Pai, fazendo um movimento para encontro do bom pastor. Senhor, nós te pedimos a luz, nós te pedimos tudo aquilo que o Senhor puder nos dar para continuarmos a nossa caminhada, a nossa perseverança, estudando. E pedimos, Senhor, porque somos sempre muito pedintes e envolvidos com o seu amor, com a sua misericórdia. Pedimos que tenha misericórdia dupla de nós, porque quando queremos estudar, quando queremos, Senhor, viver em sua seara, num planeta em que passa por grande turbulência, a incompreensão, Senhor, ela sempre vem para os seus filhos. Então nós te pedimos a misericórdia dobrada para que a gente, Senhor, jamais saia desse caminho, porque os outros nossos irmãos que ainda precisam desse evangelho ainda não encontrou. Que nós possamos, meu irmão Jesus, que nós possamos ser a luz que vai iluminar cada lar, cada coração que encontrar conosco no dia a dia. Senhor, com o nosso coração alegre, mas muito alegre, estamos pedindo a permissão para terminarmos o nosso curso de hoje, nossa palestra, e nos envolver na noite de hoje, em nossas dormidas, em nossas casas, em casa de todos que estão aqui, e todos aqueles que não puderam estar, e mais todos aqueles, Senhor, que querem estar na sua seara. Nós te pedimos a luz de um sono tranquilo, para que possamos estar naquele repouso que tu também nos ensinaste. Fica conosco, Pai de amor, fica conosco, irmão querido, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Assim. Obrigado, minha irmã, pelas suas palavras. Obrigado, meus irmãos, por estarem conosco nessa noite. Rogamos a Deus que abençoe a todos nós, os nossos lares, como disse a nossa querida irmã Rosane. Ó, um beijo no coração. Estamos voltando. Quarta-feira teremos nosso estudo do Evangelho às 18h30 e às 19h50 teremos o nosso estudo das obras de Emmanuel, né? Quinta-feira, Diversidade dos Carinhos, o Ensino de Jesus. Sexta-feira, Obsessão e Desobsessão, Parábolas. Sábado, as Epístolas de Paulo. Então, estamos voltando. Hoje é que não tivemos o estudo do Livro dos Espíritos, porque houve uma chuva muito forte e muita gente ficou sem luz, ficou sem internet. Por isso é que nós adiamos o estudo do Livro dos Espíritos para a semana que vem, por causa do problema do temporal, que realmente castigou não foi só o Rio de Janeiro, mas a cidade do Rio de Janeiro, mas também Petrópolis, tá? Por isso é que nós adiamos. Mas a partir de quarta-feira, estamos aí na luta. Continuamos nossos estudos. Ó, um beijão para todos. Beijo a todos, a todos. Saudades de todos. Tchau. Saudades, um beijo. Saudades. Beijo. Tchau, boa noite. Um abraço a Obrigada, Jaqueline. Parabéns. Oi, nada, querida. Beijo, é bom ver todos. Beijo a todos. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau.